aula de hoje o tema é como se destacar e ser selecionada nas dinâmicas online. Por que eu resolvi fazer essa aula? Já estava até adiantando o pessoal antes, mas por que eu resolvi fazer essa aula? Essa semana eu tive 4 alunas minhas que foram aprovadas para 4 grandes empresas e todas elas aprovadas nas dinâmicas online passaram para a etapa da frente. Algumas para o painel gerencial, outros para a entrevista final. Então eu resolvi mostrar essa estratégia que a gente fez, que a gente elaborou junto, eu e as minhas alunas na minha mentoria, todas elas são alunas da minha mentoria, para que vocês tenham um conhecimento da dificuldade que é uma dinâmica e que estratégias vocês devem utilizar para conseguir se destacar e ser selecionado. Por que eu falo se destacar? Não é simplesmente para te chamar a sua atenção, não. O se destacar é mostrar uma postura profissional. Muitos candidatos não conseguem ter uma postura muito profissional na hora das dinâmicas online. E isso prejudica demais a candidatura e muitos deles são eliminados. Como eu estava falando antes, tem algumas empresas que só nessa etapa tiram mais de 200, 300 pessoas só na dinâmica online. Então você tem que ter muita atenção nisso. Se vocês puderem, pega papel, caneta, anota tudo, porque toda essa estrutura de apresentação, de criação de projeto, para responder pergunta, tudo isso é fundamental para você conseguir passar nas dinâmicas online. Beleza? Vamos lá. Qual o objetivo da aula? O objetivo da aula é mostrar como funcionam as dinâmicas online. O que é avaliado dentro de cada ponto da dinâmica online. E qual a estratégia para você montar a apresentação pessoal, o planejamento de projeto. E isso eu vou te mostrar com exemplos reais. Isso eu não vou mostrar mais nada, entre aspas, na teoria. Tudo isso realmente aconteceu nessas 2 últimas semanas. As meninas tiveram um feedback essa semana, mas elas já vêm participando desde a semana passada. Beleza, vamos lá. Para onde elas foram aprovadas? Para a Heinz, que é uma empresa gigantesca, para a Raizen, que é uma das empresas que mais recrutam jovens hoje em dia, né, universitários. A Suzano, que é uma empresa tradicionalíssima, e a Unipar, que é uma empresa muito forte, principalmente o pessoal que trabalha, que está seguindo a carreira de engenheiro químico. Beleza? Então vamos lá. Só para contextualizar para a galera que eu sei que tem um pessoal que nunca participou de processo seletivo, como é que funciona o processo seletivo? A sequência é essa. Tem primeiro uma análise de currículo, depois tem as provas online, que tem prova de inglês, português, raciocínio lógico, né? Geralmente são esse tipo de provas. Depois vem, o que está acontecendo agora? Eles estão pedindo uma apresentação pessoal em vídeo ou em áudio estilo WhatsApp mesmo, para enviar para eles. Depois vem a dinâmica de grupo, e aí às vezes dentro da dinâmica de grupo você já faz a tua apresentação pessoal, então elas se juntam. E aí depois algumas empresas ainda usam o painel gerencial, que é basicamente a resolução de casos em grupo e individual. E no final as entrevistas, com RH e com gestores. Beleza? Hoje nós vamos olhar essas duas, a apresentação pessoal e a dinâmica de grupo. Bom, vamos lá. A dinâmica online ela é dividida em 3 partes. Tem essa primeira parte da apresentação pessoal, tá? Que não é um quebra-gelo somente. Por mais que os recrutadores falem, gente, é só um quebra-gelo, fala um pouquinho sobre você. Não, não é isso. Todo momento que você abre a tua boca para falar, você já tem que tentar persuadir os caras de que você tem a cara da empresa, que você é o candidato ideal, que você tem as competências, as experiências, você está alinhado com os valores. Isso é fundamental. A apresentação pessoal não é só falar quem é você, quantos anos você tem e acabou. Não é isso. Tranquilo? Beleza, então vamos lá. Segunda parte é resolução de case. Geralmente eles pegam um case ou da empresa propriamente dito, ou um case fictício e pedem para que vocês resolvam em grupo. Beleza? Outra forma que tem aparecido que eu vou mostrar é projetos. O que eles fazem? Eles dão um case antes para você resolver de maneira individual, onde você tem que apresentar um projeto para eles. A Raizen fez isso e eu vou mostrar como eles fizeram exatamente isso. E o terceiro ponto, eles têm feito uma pergunta final.
Uma pergunta no final da entrevista, da dinâmica, para cada um, onde todos os candidatos escutam essa pergunta. E é uma pergunta, não é aquela, por que eu devo te contratar, por que você é melhor do que os outros candidatos, não. É uma pergunta para te tirar da zona de conforto. Eu separei 3 perguntas que tem mais aparecido e a gente vai estruturar isso bem, com calma, onde eu vou conseguir te mostrar cada ponto que eles estão avaliando. Beleza? Vamos lá. Primeiro eu quero pegar um exemplo da Craft, né? 2 alunas foram aprovadas para lá, as meninas, né, que passaram, elas estão fazendo para mais de uma empresa, até elas estão fazendo umas para Heinz e outra e também para Raizen. Então é o seguinte, o que acontece? Tem lá todo aquele programa de estágio. Dentro desse programa de estágio, você precisa ler todas as informações que estão lá dentro. Esse era o 3º quadro dentro da página da Heinz. E o que eles colocavam? Olha como eles colocam de maneira sutil informações importantíssimas. Eles colocaram aqui ingredientes necessários para os estagiários, né? Aí eles botaram assim, perguntas para você. Tá pequenininho aqui, eu copiei esse texto que está circulado e coloquei aqui no slide para ficar maior para a gente ver melhor. Eles colocaram o seguinte, ó, trabalhar na Kraft Heinz, né, é um exercício diário de protagonismo e empreendedorismo. Tem a ver com encarar desafios, realizar coisas grandes e construir resultados sensacionais. Eu pintei de amarelo e coloquei ali embaixo, né, só para destacar, para você entender o quanto é importante, o que eles esperam de comportamentos e de atitudes e de experiências dos novos estagiários. Eles querem estagiários que busquem o protagonismo. Que busquem esse protagonismo, que busquem pensar fora da caixa, que é o empreendedorismo, que é fazer coisas diferentes, encarar desafios, realizar coisas grandes e construir resultados sensacionais. E aí, como é que a gente trabalhou? Eu conversei dentro da minha mentoria, eu conversei com essas alunas, a gente foi destrinchando todas as experiências que elas já tinham passado e a gente foi tentando encaixar para mostrar para eles, através das experiências delas, que elas tinham esse tipo de atitude, de comportamento. Beleza? Então vamos lá. Eu vou mostrar um videozinho da Mariana, que é uma aluna minha, para vocês verem, presta atenção como é que ela coloca as histórias dela, mostrando que tem esses pontos. Eu vou tentar parar aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. Meu nome é Mariana, sou graduanda em Engenharia Química pela UFRJ e durante a graduação eu consegui construir uma carreira dentro da empresa júnior que eu atuei, indo do trainee à presidência. Meu primeiro grande desafio foi quando eu fui convidada a atuar como diretora de projetos. E mesmo sem ter experiência nenhuma na área, eu consegui identificar o principal. Vocês conseguiram reparar aqui o quanto ela fala sobre o protagonismo dela de sair de trainee de uma empresa júnior para chegar até a presidência? E aí agora, isso é importante, ela toca nesse protagonismo, ela chegou à presidência. Beleza, continuando. Olha como ela fala sobre encarar desafios da primeira experiência que ela teve e de como ela conseguiu passar por cima disso através de uma ideia que ela teve. Pelo qual não conseguimos atender a nossa demanda de projetos. Através do meu conhecimento, eu tive que convencer o tutor e a minha equipe que o Scrum era a ferramenta mais eficaz de gerenciamento de projetos. E a partir da implementação dela, nós conseguimos dobrar o número de projetos que eram executados simultaneamente. Repararam como ela fala em realizar coisas? Ela deu um resultado ali no final. Ela implementou uma ferramenta e ela falou qual tipo de resultado que ela teve, que é a parte do realizar, né? Vamos lá. Não parou por aí. Quando eu assumi a presidência, eu pude perceber que por mais que atingimos todas as metas, nós não estávamos chegando a lugar nenhum. Foi então que eu dediquei a minha gestão a implementar um planejamento estratégico focado em obter o título da federação. Ver a empresa se tornar uma J federada
foi sem dúvida uma grande realização. Saindo da empresa júnior... Viu qual foi o ponto? Do protagonismo, do encarar esse desafio de colocar a empresa júnior dela num outro patamar, e ela alcançou isso. Então ela construiu um resultado sensacional. Tá entendendo como ela não fala assim, eu construí um resultado sensacional, que foi tal coisa, porque eu fui protagonista de tal coisa, porque tá entendendo como ela não utilizou as palavras, mas tocou em todos esses pontos? É isso que vai fazer ela se destacar. Beleza? E ela consegue contar a história de uma maneira não robótica. Ela está contando uma história, mas tocando em todos esses pontos várias vezes. Vamos continuar que ainda tem mais um pouquinho. Eu fui estagiária farmácia, uma indústria farmacêutica. Era responsável pela gestão de toda a documentação do setor. E o supervisor me pediu para que eu fizesse um levantamento dos relatórios que haviam sido gerados no ano anterior. Eu percebi, então, que eu poderia fazer um levantamento não só desses relatórios, mas de todas as documentações e as principais tendências. Eu criei minha dashboard que continha todos esses resultados. E ela gostou tanto da minha planilha que ela levou para a reunião da diretoria e ela foi usada como base para fazer a demanda 2019-2020 do setor. Meu trabalho foi elogiado não só pelos diretores da Farlab, mas também pelos consultores que acompanhavam a empresa no momento. Eu acredito que com a atitude certa, qualquer desafio pode se tornar um resultado sensacional. Vocês perceberam como ela conseguiu contar exemplos, né, de experiências profissionais, de experiências acadêmicas, né, que o Empresa Júnior é uma experiência acadêmica misturada com uma experiência profissional, e o quanto ela conseguiu destacar todos esses pontos, mostrando o protagonismo dela como presidente, como diretora, o empreendedorismo na maneira dela pensar, de implantar uma nova forma de gerenciar aqueles projetos, o ponto dela encarar esses desafios todos, de sair de trainee para chegar até a presidência, de mostrar para a gestora dela, né, para a supervisora, algo diferente, fora do que tinham pedido, mostrou um a mais, e ela consegue contar toda essa história tocando em todos esses pontos. Isso é um vídeo totalmente profissional, é uma apresentação profissional onde ela consegue vender a imagem dela com tudo que a Heinz pediu para ela. Aí você pode falar assim, beleza, mas ela teve várias experiências profissionais, experiências acadêmicas, né, que também ajudaram ela a fazer isso. E agora eu quero te mostrar o da minha outra aluna, que também conseguiu, que fez essa apresentação, e ela não conta experiências profissionais diretamente. Ela vai tocar em pontos pessoais e outro ponto fundamental, que é trabalho voluntário. Todas as empresas gostam de trabalho voluntário porque você se importa com as outras pessoas, você se importa com o meio ambiente. Qualquer trabalho voluntário que você faça tem que ser destacado, porque demonstra a tua proatividade em se preocupar com o outro, dedicar o seu tempo para outra pessoa. Beleza? Deixa eu mostrar aqui o vídeo da Letícia para vocês. Oi, meu nome é Letícia, eu tenho 23 anos e faço engenharia química na UFTL. Já estou no último ano de graduação, então atualmente eu tenho disponibilidade para poder me dedicar somente ao estágio. E eu quero contar um pouquinho para vocês sobre as minhas maiores conquistas. E a primeira delas foi um desafio que eu tive ao me mudar de cidade para poder estudar. No início foi um pouco difícil até eu conseguir me adaptar a um lugar novo onde eu não conhecia ninguém. Mas... Primeiro ponto que ela está falando aqui, encarar desafios. E quando a gente fala de quer encarar, né, sair da sua cidade para morar em outra, para poder estudar, morar sozinho, isso é um desafio. Tá? O protagonismo, nesse caso aqui, pode ser entendido como protagonismo da vida dela, porque ela escolheu isso. O protagonismo não é só a gente se destacar, fazer sucesso simplesmente no ambiente profissional. É você ter objetivos seus na vida, correr atrás dele e conseguir alcançar, que é o que ela fez, que ela vai continuar contando aqui. Mas eu não desisti de correr atrás do meu sonho e com o tempo eu fui conseguindo me adaptar. Hoje eu tenho certeza que essa oportunidade fez com que eu tivesse um grande crescimento pessoal, além de trazer muita autonomia para a minha vida. Tá vendo como ela destaca aqui do crescimento, de quanto foi importante para o desenvolvimento pessoal dela, para criar autonomia, responsabilidade? Isso é uma coisa grande, porque ela consegue enxergar
esse lado e consegue passar isso para eles. As pessoas que moram sozinhas, que fazem intercâmbio, elas conseguem destacar esses pontos que são fundamentais para trabalhar em grandes empresas. Tem empresas, por exemplo, que exigem que você vá viajar, que você visite cliente, que você tenha uma independência, que você consiga mostrar uma independência que é fundamental. Beleza? E ela conseguiu transmitir isso. E o que ela fala? Que ela está se formando numa universidade que ela quis, que ela correu atrás para se mudar, para estudar. E isso sim é uma grande coisa. É realizar coisas grandes, na verdade, né? Ela conseguiu realizar um sonho que era estudar aquilo que ela queria e seguir essa profissão. Vamos lá que tem mais. E a outra conquista foi sobre um trabalho voluntário que eu fiz recentemente com mais algumas pessoas em uma escola para crianças especiais. E o nosso objetivo nesse projeto era auxiliar as professoras com os alunos. Pode parecer uma tarefa simples, mas foi algo que me tirou totalmente da zona de conforto, porque era uma realidade que eu não tinha muita experiência. Mas foi um trabalho incrível em que eu consegui deixar o meu legado. Viu como ela consegue mostrar, através do trabalho voluntário, que ela consegue já tocar num ponto para tirar todo mundo de isso aí é muito simples, ajudar as crianças, tudo mais, qualquer um consegue. Mas quantas pessoas se disponibilizam a ir lá fazer isso? Ela dedicou um tempo para fazer isso, para esse projeto, para ajudar essas pessoas. Ela é uma pessoa que não fica só no campo do pensamento, da idealização. Ela foi lá e fez, ela foi lá e ajudou pessoas que precisavam. Ela podia muito bem virar as costas, fazer qualquer outra coisa e não se dedicar a esse tipo de projeto. Ela foi lá e construiu um resultado sensacional para aquelas pessoas. Ela teve um crescimento pessoal passando por isso, ela consegue demonstrar isso através da fala e construir um resultado também para aquelas pessoas, porque não é só para a gente. É um resultado para a empresa que a gente trabalhou, para a empresa júnior, para a nossa faculdade, para as pessoas, pessoas carentes que precisam desse acolhimento. Então, ela conseguiu mostrar isso tudo. Então, isso me deixou muito feliz. Eu tenho muita vontade de trabalhar na Heinz para poder encarar mais desafios e conquistar resultados incríveis. No final, ela toca em pontos, mostrando disposição, vontade de trabalhar em lugares para conseguir o que eles pedem, que é a realização de coisas grandes. Ela consegue falar exatamente os pontos que eles estão precisando. Beleza? A gente conseguiu ter dois exemplos diferentes. Um exemplo de uma pessoa que tinha experiências acadêmicas, e outra pessoa, experiências acadêmicas e profissionais, e outra pessoa que ainda não tinha e que preferiu, que escolheu falar sobre trabalhos voluntários e experiências pessoais. Bom, agora eu quero falar sobre outro processo seletivo que, na verdade, nesse eles não pediram vídeo. Eles pediram áudio. Áudio de WhatsApp, esse mesmo, igual aquele áudio que a gente faz para os nossos amigos de 3, 4, 8 minutos. Pediram um áudio de 2 minutos na Suzano. E para contar, para fazer uma apresentação pessoal, e uma aluna minha, de São Paulo, fez de maneira muito inteligente e estruturada, tocando em vários pontos dos valores que eles precisavam. Só que tinha uma coisa interessante, nesse da Suzano, eles só citaram os valores, só tinha citado no site os valores da empresa. Eles não falavam diretamente que queriam estagiários com aquele determinado tipo de comportamento, como a gente viu na Heinz. Então ela teve que buscar esses valores, entender que deveria tocar em alguns pontos desses valores através das histórias dela. Então é o seguinte, o que a gente tem que pensar? Olha quantos valores tem a Suzano. Eu preciso tocar em todos eles? Não preciso tocar em todos eles. Esses são os pontos mais importantes para essa empresa. Mas você precisa tocar em vários desses pontos. Não precisa ser todos, obviamente. Vamos escutar o áudio dela para a gente ver. Vamos só tentar... Beleza. Aqui, ó. Vamos escutar aqui para a gente ver. Eu até selecionei já de amarelo para ficar mais claro.
Meu nome é Tamires, eu tenho 28 anos e faço engenharia ambiental na São Judas, em Santos. Eu fui fazer engenharia ambiental porque eu trabalhei um tempo na CETESB. Eu sou uma pessoa muito curiosa, então lá eu percebi que eu queria aprender sobre essa dinâmica ambiental e procurar soluções que contribuíssem com o planeta. Beleza, essa primeira parte aqui, ela toca num ponto que é importante para a Suzano, como estava escrito lá, que é a contribuição socioambiental. Eles falam sobre isso lá. Então ela pegou e já linkou com a escolha dela do curso de engenharia ambiental. Isso é uma forma muito importante de começar a contar a sua apresentação pessoal. Você fala nome, idade, o que você faz, e aí você já pode, para tocar num dos valores da empresa, você já pode dizer por que você escolheu esse curso. E aí foi o que ela fez de maneira super inteligente. Vamos continuar. Aí ela começa a contar um pouco das experiências que ela teve e vai tocar em pontos importantes que eles valorizam. Eu já fiz estágio na Secretaria do Meio Ambiente de Santos e lá eu atuava como ponte entre a minha equipe, que era a equipe de dados, e as outras 4 equipes que trabalhavam de forma externa. Então, eu acompanhava essas equipes, fazia reuniões com elas para identificar as demandas, as coisas que precisavam melhorar, né? E ajudar, contribuir aí para buscar soluções. Olha só, tem um ponto que eu queria destacar aqui que não está ligado diretamente aos valores da empresa, por isso que eu nem marquei de amarelo para não confundir vocês, mas que é muito importante para qualquer trabalho, independentemente do curso que você faça. Existe o ponto de planejar, organizar e controlar. Esses 3 pontos são fundamentais para qualquer trabalho. Se você demonstra desenvolvimento nesses 3 pontos, você precisa citar isso quando falar sobre as suas experiências e as suas competências, porque elas são de extrema importância para qualquer tipo de trabalho. Isso é uma experiência, eu falo que são, até brinco, né, que são competências coringas, porque você pode utilizar para qualquer cargo, para qualquer vaga, independentemente da empresa que você vai trabalhar e da área que você vai atuar também. Então, pensa sempre isso. Você pode contar um pouco de alguma coisa que você fez relacionada a planejamento, a organização de pessoas, recursos, organização financeira, alguma coisa relacionada a controle, análise de dados, dashboard, indicadores. Isso tudo é muito importante. É muito importante mostrar esse tipo de responsabilidade, esse tipo de visão. Você demonstra competências que qualquer empresa quer enxergar em você. Beleza? Ela até fala aqui, né, só para ilustrar, né, ela fazia reuniões para identificar demandas e as coisas que precisavam melhorar. O que identificar as demandas? Ela pegava a partir dessas demandas e começava a criar o planejamento. E as coisas que precisavam melhorar através do controle. Eles viam que estava fora do planejamento, né, e aí conseguiam traçar ações para resolver aquilo. Beleza? Eu trabalhava também com tabulação de dados, produção de relatórios e fazia apresentações sobre o projeto, tanto para os estagiários como para os gestores e para a comunidade. Lá eu sinto que eu desenvolvi o cuidado com o outro, né? Gente, viu que ela falou aqui sobre o cuidado com o outro? Isso é muito importante porque a Suzano fala sobre o cuidado com as pessoas, que eles valorizam isso. Então é muito, muito, muito importante tocar nessas palavras assim, de maneira como se não fosse uma maneira direta. Né? Ela falava, lá eu desenvolvi o cuidado com o outro, até pelo contato que eu tinha com as outras equipes. Então ela vai contando através de uma ilustração. Beleza? Vamos seguir. Deu uma travadinha aqui, mas beleza, eu vou continuar lendo enquanto aparece, tá? Enquanto não aparece. Então, o que ela fala? Até pelo contato com as outras equipes. Eu senti que eu desenvolvi minha liderança, que foi um desafio lidar com 23 estagiários de equipes completamente diferentes. Tá vendo como ela fala sobre liderança? Que é importante a liderança? Beleza? Aí ela bota, desenvolvi minha autonomia, porque em muitos momentos eu precisei da minha cara a tapa e tomar a frente para contribuir com toda a equipe. Isso é outro ponto que é fundamental
de se colocar à frente, de mostrar autonomia para resolver esses problemas que podem aparecer no dia a dia. Isso é fundamental para que eles vejam o quanto você se importa e quer se destacar dentro de um grupo. Qualquer outra pessoa desse grupo, né, desses outros estagiários que estavam junto a ela, poderiam assumir esse lado. Mas ela tomou para si essa responsabilidade e foi liderar a equipe. Beleza? E aí no final ela fala, ó, o que me fez escolher a Suzano foram os valores dela. Não é a primeira vez que eu tento e tem algo que me fez pensar em trabalhar, que é o ser forte e gentil, que a Suzano toca lá nesses pontos. Que eu acho que tem tudo a ver comigo. Eu acho que é importante ter autonomia para trabalhar e ter orgulho de pertencer à empresa. É o orgulho de trabalhar naquele local. Isso é muito importante. Beleza? E aí ela termina falando, essas coisas foram decisivas e o meu encantamento pela Suzano. Esse final aqui, acho que foi a Jéssica, né, que falou sobre pontos de entrevista, né, se eu citaria. E essas coisas são muito, muito, muito importantes serem destacadas. Ó, voltei aqui, beleza. Aí a Jéssica tinha até me perguntado se eu tocaria em alguns pontos relacionados à entrevista. E aí ela fala assim, essas coisas foram decisivas e o meu encantamento pela Suzano. O que acontece? Nas entrevistas mesmo, na entrevista final, muitas vezes eles perguntam assim, por que você quer trabalhar aqui na nossa empresa? O que te fez ter vontade de se inscrever aqui para o nosso processo seletivo? Ou às vezes eles perguntam até assim, você está concorrendo para alguma outra empresa? Você mandou currículo para alguma outra empresa? E não tem problema você dizer que está concorrendo a outro cargo. Mas aí é que você vai tocar num ponto que é fundamental. Que até emociona os caras, que é o seguinte, você tem que falar exatamente o porquê você escolheu a empresa. E nada melhor do que você voltar a resposta para ela. Nunca volte para si do tipo, essa empresa ela paga muito bem, ela tem... Aqui eu vou poder crescer profissionalmente e depois eu vejo o que eu vou fazer da vida. Não pense em você nesse momento, pensa no que a empresa quer escutar. Isso é o que vai ser fundamental para eles te aprovarem e entenderem que você realmente escolheu a empresa. E aí ela responde da seguinte maneira, e é como eu ensino os meus alunos a responderem nas entrevistas. É o seguinte, eu escolhi, na verdade, trabalhar em uma empresa que valoriza, e aí você cita 3 pontos, pelo menos 3 pontos, que são valores da empresa. E aí ela citou que valoriza pessoas que são fortes, gentis, que têm orgulho de trabalhar aqui, que tem cuidado com as outras pessoas, né? Que pensa nas outras pessoas. E é por isso que eu escolhi fazer o processo seletivo da Suzano. E aí quando você está concorrendo a outro processo seletivo, você fala, eu escolhi isso e essa empresa se encaixa exatamente com o que eu pensei para a minha carreira, para desenvolver a minha carreira. Por isso que independentemente de eu ser aprovada na outra empresa, essa aqui é a minha primeira opção. Ponto, acabou. Você demonstrou o quanto aquela empresa realmente é importante para você com bons argumentos. Com argumentos plausíveis, ligados diretamente, alinhados diretamente nos valores daquela empresa. Tranquilo? Beleza, gente? Tranquilo? Me dá um okzinho aí que eu sei que travou. Me dá um ok aqui antes de eu entrar na parte de... numa outra parte da Raizen, por favor. Tem 2 perguntas. Fala pra mim aqui. Tem 2 perguntas, eu já vou adiantando aqui enquanto vocês vão escutar daqui a pouco. A Gabriela perguntou se tem alguma dica sobre trabalho voluntário. Se eu tenho alguma dica sobre trabalho voluntário, você tem que falar sempre sobre os trabalhos, principalmente qual era o objetivo desse trabalho, por exemplo, ajudar crianças, ajudar idosos, distribuir comida na rua para pessoas, para moradores de rua. Não importa, você tem que contar qual é o objetivo e qual foi a sua participação ali, o que você fazia. Beleza? E o que você aprendeu com isso? Que competência você pode ter desenvolvido? Responsabilidade, consciência, cuidado com o outro. De repente você participava da coordenação de equipes no projeto. Então isso é importante. Segunda pergunta. Fale sempre sobre trabalho voluntário, sempre. A Ludmilla perguntou se essas apresentações por áudio ou vídeo substituem a carta de apresentação.
Não substitui a carta de apresentação. Como é que aparece a carta de apresentação? Carta de apresentação, quando você tem algumas plataformas de empresas que já pedem a carta de apresentação. E aí você vai fazer uma apresentação dividida em 3 partes. Aquela primeira parte que você conta um pouquinho da sua parte pessoal, né? Parece que é redundante, mas não. A parte pessoal, nome, idade, faculdade. E você pode fazer aquele link igual a minha aluna que participou da Suzano fez, né? Da escolha pela graduação através de um valor dela que linka com o valor da empresa. A segunda parte você fala sobre competências que você desenvolveu e onde você desenvolveu. Lembra aquele vídeo que a Mariana fez, né? Aquela aluna que estava com um blazerzinho rosa. Ela fala sobre todas as coisas que ela desenvolveu e linkou com as experiências. E no final, a terceira parte da tua carta de apresentação é por que você escolheu aquela empresa, que é o que eu acabei de responder, que você alinha você alinha vários desses valores que a empresa tem e dá o motivo de você ter escolhido aquela empresa. Beleza? E aí a carta de apresentação, ou você coloca ela diretamente no site deles, quando eles pedem, ou quando você vai enviar currículo por e-mail. A tua carta vem no corpo do e-mail. Beleza? Se eles pedirem separado uma carta de apresentação, você faz um resuminho no corpo do e-mail se apresentando, tá? Meu nome é fulana, meu nome é Ludmila, e eu venho me apresentar para a vaga de estágio na área tal dessa empresa. Em anexo segue a minha carta de apresentação e o meu currículo. Bom, beleza? Tranquilo? Vamos lá, então. O pessoal deu ok. Estou vendo aqui que deu ok, então seguindo. Bom, como é que a Raizen fez? Olha o que a Raizen fez. Ela pegou e botou assim, ó. Tinha um textozinho antes que eles falavam uma curiosidade da Raizen, que não tem importância pra gente nesse momento, mas eles falam assim, ó, assim como a Raizen, você também deve ter alguma curiosidade que o seu currículo não fala. Para sua apresentação pessoal, queremos que você nos conte até 3 curiosidades, ou coisas que você faz muito bem e pouca gente sabe. Então, o que eles querem ver aqui? Eles querem saber de competências, de comportamentos, de atitudes seus, né? Que você não contou no currículo. São coisas a mais, coisas que você vai destacar que eles querem ouvir de você. Não são 3 curiosidades aleatórias, mas são 3 curiosidades que tocam em comportamento, em competências que eles querem. Beleza? E aí eles falam aqui, ó. Você vai ter 2 minutos para falar seu nome, idade, tudo mais, e até 3 curiosidades. E aí eu vou colocar um áudio de uma outra aluna minha, que também foi aprovada na Raizen. Meu nome é Laura, tenho 21 anos, curso Biotecnologia na Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Agrárias, em Arara, São Paulo. A opção de localidade escolhida foi Ibaté ou Piracicaba, pela facilidade de deslocamento da cidade na qual eu resido hoje. Tá vendo? Essa primeira parte aqui, ela já respondeu esse primeiro tópico que eles pedem. Nome, idade, curso, preferência da área, opção de localidade, ela já até justificou. E agora ela vai entrar nas curiosidades, tá? Vamos lá. E a preferência de área é a de agronegócio, tanto qualidade integrada, EAB, área industrial, bioenergia e etanol de segunda geração são áreas que me interessam muito. Sobre minhas 3 curiosidades, então, a primeira delas foi algo surpreendente para mim, pois participei ativamente da mudança de mindset da minha empresa júnior. Logo quando eu entrei, a gente passou por uma mudança de pensamento da realização de eventos para a comunidade acadêmica, para a realização de projetos comerciais e consultoria na nossa área, e o que causou muito impacto e gerou muito valor para os membros. A segunda curiosidade foi quando eu me candidatei e fui eleita para a presidência da empresa muito. Sobre minhas 3 curiosidades, então, a primeira delas foi a área, e o que causou muito impacto e gerou muito valor para os membros. A segunda curiosidade foi quando eu me candidatei e fui eleita para a presidência da empresa júnior e assumi uma responsabilidade e decidi trabalhar um modelo de liderança por propósito, que é algo que sempre me motivou. Isso gerou como resultados alto engajamento e senso de dono de todos os membros e gerou muita satisfação para mim. Tá vendo como ela, nesses 2 primeiros pontos, ela cita a experiência, ela contextualiza, ela fala do protagonismo dela, ela se coloca como personagem principal da história,
né, de ter sido presidente, de ter trabalhado em determinado projeto, o que ela fez, a ação que ela realizou e os resultados. Essa é a estrutura, né? Que é contexto, ação e resultado. Ela conta isso muito bem, que são curiosidades que ela não descreveu isso no currículo, né? Ela comentou, obviamente, que foi presidente da empresa Júnior, mas não essas curiosidades, dessas dificuldades que ela tinha passado, de políticas implantadas, de planejamento, que são fundamentais para eles entenderem o quanto ela não é uma pessoa que só fica junto a grupos que fazem coisas, mas ela é uma pessoa que toma atitude, tem proatividade para fazer acontecer, para gerar resultado. E as empresas buscam pessoas assim. Então, sempre que você for fazer a sua apresentação pessoal, contextualize, conte ações que você utilizou e resultados expressivos que você alcançou. Vamos para a terceira curiosidade que ela cita aqui. A terceira curiosidade é que para mim é muito especial, é que ainda antes de escolher o curso de graduação, eu realizei um trabalho de muito valor para os membros. A segunda curiosidade foi quando me candidatei e fui eleita para a presidência da empresa Júnior e assumi uma responsabilidade e decidi trabalhar um modelo de liderança por propósito, que é algo que sempre me motivou. Isso gerou como resultados alto engajamento e centro de filantropias em casos de apoio a hospitais e me despertou o interesse de seguir. Eu realizei alguns trabalhos voluntários na minha cidade natal, onde a gente fazia filantropias em casos de apoio a hospitais e me despertou o interesse de seguir uma carreira na qual eu ajudasse, direto ou indiretamente, as outras pessoas. E a biotecnologia ela tem esse background de melhorar processos e gerar impacto na sociedade através da ciência. Então foi por isso que eu escolhi esse curso. E que para mim é muito especial é que ainda antes de escolher o curso de graduação, eu realizei alguns trabalhos. Opa, voltou. Beleza. Viu como ela, assim como a outra aluna, ela conseguiu linkar um valor muito forte dela que está alinhado com a empresa para a escolha do curso? Ela não escolheu esse curso à toa, ela tem uma justificativa. Aí olha como a resposta dela ficou muito completa, tocando em vários pontos. Primeiro, ela fez um trabalho voluntário, ela ajudou pessoas, teve um resultado fantástico, ainda descobriu que carreira deveria seguir para continuar ajudando as pessoas. Cara, é incrível quando alguém escuta isso. Porque o cara fala assim, essa menina tem um propósito. Ela não faz a graduação porque, sei lá, ela achou legal o nome, tecnologia e não sei o quê, e fez aquilo. Não, ela escolheu aquilo porque ela tem um propósito de encontrar outras tecnologias que possam contribuir com as pessoas. Então isso é incrível pro que a empresa está procurando. Beleza? Muita atenção nisso. E essa resposta ficou muito boa, esse final. Beleza? Agora, olha só. Ficou legal essa parte da apresentação? Ficou legal? Responde para mim aí se ficou legal, se vocês ficaram com dúvida ou se vocês acharam muito legal conseguir ouvir, né, relatos mesmo, vídeos que foram enviados por alunos que foram aprovados nesses processos seletivos. Dá um sim para mim, diz se foi legal ou se não. Pô, foi uma porcaria, Márcio. E escutar outra coisa. Tá? Que eu vou ler até uma pergunta enquanto vocês leem aí, eu vou responder uma pergunta aqui. Me diz uma pergunta aí. Tem uma, só para você explicar o que é empresa Júnior, que a Tainá perguntou o que é empresa Júnior. A empresa Júnior, elas funcionam, algumas universidades têm, tá? São formadas empresas pelos estudantes, pelos próprios estudantes em geral, eles prestam consultorias para o mercado mesmo. É uma empresa criada dentro de uma universidade, tá? Formada só pelos alunos e que eles prestam serviços de consultoria para o mercado. Tem empresas pequenas, empresas grandes também, que vêm procurar as empresas júnior para solucionar algum tipo de entrave no processo, algum projeto que eles estão querendo implantar e eles querem novas soluções. Então, a empresa júnior funciona dessa maneira. Beleza? Qual outra pergunta? A Gabriela perguntou se acha válido sempre mandar uma carta de apresentação. Então, quando você envia por e-mail, por exemplo, aqueles e-mails assim, contato, @
sei lá, heinz.com.br. Eu acho interessante você montar uma carta se apresentando. Como eu falei, olá, meu nome é Gabriela, tenho tantos anos e venho me apresentar para a vaga de estagiário da área X para a empresa Heinz. Eu acredito que tenho as competências necessárias para atuar nessa área, pois desenvolvi XYZ competências quando eu tive XYZ experiências. E eu escolhi uma empresa para trabalhar que tivesse tais valores e por isso eu quero enviar meu currículo, que segue em anexo. Beleza? E a última pergunta. Se essa live vai ficar só no canal. Bom, a gente vai editar um pouquinho, porque teve aquelas travas e a gente talvez vá deixar no final de semana. A gente tá vendo como é isso e a gente vai avisar para vocês. Beleza? Eu sei que é importante, tem muito processo seletivo aberto agora. Grandes empresas estão com processo seletivo aberto e eles estão fazendo as etapas rápidas. Você envia o currículo, na semana seguinte você já é chamado para fazer prova online, na mesma semana já é chamado para uma dinâmica. Então eu sei o quanto está corrido, porque em junho, julho, já vai ter muita entrada de estagiário. Então, vocês que estão aqui, vocês já... Cara, em primeiro lugar, continuem até o final, porque eu tenho um mega bônus surpresa que eu só vou dar para quem está aqui assistindo a aula. Só para vocês. Não é para mais ninguém que participou da semana do estágio. Então, assim, por que eu estou fazendo isso? De dar vários bônus e dar mais esse bônus, dar aula para vocês. Eu estou preocupado que vocês estejam 100% preparados. 100% preparados para esses processos seletivos. Entendeu? Porque eu sei que é uma grande oportunidade. Senão você vai ter que esperar 6 meses, 1 ano às vezes, para ter uma nova oportunidade. E eu sei que tem pessoas que são de algumas cidades que não tem tantas oportunidades assim. Vários processos seletivos abrindo um atrás do outro. E eu sei o quanto é importante. E eu quero passar para vocês a importância de se preparar e mostrar realmente como as pessoas que se prepararam, como é que elas se comportaram e como elas conseguiram passar. Beleza? Bom, vamos lá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Muito bom, sim, obrigado, muito bom. Ok, tranquilo, beleza. Beleza, vamos lá. Então vamos para a segunda parte, que são dos projetos. Eu toquei nesse ponto de projetos porque a Raizen pediu o projeto. O que eles fizeram? Eles mostraram algumas áreas de dentro da empresa, tá? Eles mostraram 4 temas que a pessoa deveria escolher e apresentar simplesmente um projeto para a Raizen e levar já uma fala estruturada do porquê que aquele projeto deveria ser escolhido e em quanto tempo ele seria implantado. Isso é difícil para quem não tem o costume de pesquisar sobre a empresa que quer trabalhar. Muitas vezes a gente só manda o currículo, né? Manda um currículo genérico, pega, vai ser convocado para uma prova online, passa na prova online, é convocado para uma dinâmica, simplesmente aparece lá e acha que só vai brincar de um joguinho e tem que se relacionar com outras pessoas. Não é isso. As empresas te contratam para gerar resultado. Então eles querem que você já demonstre resultado desde o processo seletivo. Porque tem muita gente se candidatando. Foi o que eu falei, o da Suzano foram 10.000 pessoas lutando por pouquíssimas vagas. Os caras precisam, os recrutadores precisam apertar esse corte. Porque você imagina, não tem como eles fazerem dinâmica com 1.000 pessoas. Então é uma prova online mais difícil, é uma triagem de currículo mais específica. Por isso que você tem que montar um currículo personalizado. Eu bati muito nisso na tecla. Entendeu? Não é um currículo genérico seu que vai ficar passando. Entendeu? Depois, quando você for para uma apresentação, você tem que fazer uma apresentação muito profissional, tocando nos pontos. Você tem que se destacar. Se tu for igual à média da galera, você vai sofrer o mesmo corte que a galera está sofrendo. Você tem que se destacar. Então aproveita essa aula, aproveita todo o material que eu estou dando para vocês e as oportunidades de bônus, de tudo. Beleza? Mas vamos lá. O que é importante estudar sobre os projetos, antes de fazer um projeto e antes de ir para qualquer dinâmica, independente deles mandarem projeto? Porque você vai fazer resolução de caso dentro das dinâmicas e você precisa saber como é que a empresa pensa, quais são os negócios da empresa, quais são os objetivos da empresa para o futuro.
E eu lembro que eu estava até comentando com a Letícia, né, que fez o da Raizen, e com a Laura também, sobre analisar o relatório anual da Raizen. Porque o que acontece? Muitas empresas entram naquela política de transparência. Elas precisam mostrar para a comunidade, para a sociedade, o que elas estão pensando, o que essa empresa faz, o que ela vai fazer daqui para frente, que inovação ela vai ter, que novas tecnologias, que impactos eles vão dar, tanto na sociedade quanto no meio ambiente. E onde é que você vai ler isso? Nos relatórios anuais. Relatório anual não é só para justificar o que aconteceu no ano que passou, mas também para dizer tudo o que vai acontecer nos próximos anos. Tem empresas que fazem o relatório do triênio, do quinquênio. Ih, cara, ficou até ruim aqui, mas beleza, dos próximos 5 anos. Então, assim, vocês precisam ler isso. Vocês precisam entender o que a empresa está pensando, porque quando eles colocarem o caso, mesmo que seja fictício, você já sabe que pontos a empresa está explorando, quais são os clientes que a empresa quer atingir, quem são os concorrentes dela, quais são as tecnologias que estão envolvidas. Tudo isso você precisa saber para você conseguir se destacar nesses projetos. Beleza? Isso é muito importante. Procurem nos relatórios anuais das empresas. Vocês precisam ler isso. Ah, Márcio, mas é chatão, uma porção de gráfico, de palavra, não sei o quê. Cara, foca nos objetivos, no planejamento para o futuro. Você vai ter que ler umas 15, 20 páginas, mas isso pode te garantir um emprego. Isso pode te garantir uma carreira, uma mega empresa. Beleza? Muita atenção com isso. E aí, como é que apareceu isso? Olha só. Olha nessa metade aqui do monitor. Aqui, ó. Tô até passando o mouse. Aqui, ó. Teremos também uma atividade em grupo. E para você se preparar, separamos alguns materiais para você se inteirar sobre transformação digital. O mundo tem falado sobre esse tema. Tá vendo que são temas atuais? Tem falado sobre esse tema e muita coisa está acontecendo e mudando muito rápido por conta disso. Na Raizen não poderia ser diferente. Por isso, precisamos da sua ajuda. O que precisamos da sua ajuda? Resolvam problemas para a gente. Pensem fora do que a gente já pensa. Peguem os objetivos da gente e proponham coisas diferentes, por favor. É isso que o cara estava pedindo. Separamos 4 grandes temas para você pesquisar e pensar em um projeto para a Raizen investir dentro de um dos temas. Mobilidade, indústria do açúcar, distribuição e inovação. Isso tudo estava descrito, sabe onde? Dentro da descrição da vaga de estágio. E olha o que é interessante aqui que eles falam, ó, só para você expandir a tua cabeça e não ficar só focado na empresa. Tá aqui, ó, separamos 4 grandes temas para você pesquisar. Temas para você pesquisar. Não é pesquisar somente na Raizen. Na Raizen você tem que ver o que eles estão pensando para o futuro. Mas você precisa pensar no que o mercado inteiro está fazendo. Por exemplo, o que o concorrente direto da Raizen no Brasil está fazendo? O que ele está pensando sobre esse tema? Sobre esses temas? Sobre transformação digital? O que, por exemplo, a gente foi até pesquisar, até as meninas pesquisaram, sobre empresas de fora do Brasil que não são concorrentes da Raizen. Por exemplo, mobilidade urbana. Quem poderia ser, sei lá, um líder de mercado de mobilidade urbana? Japão? China? Estados Unidos? Por que a gente não vai procurar o que esses caras estão fazendo? Porque você pode propor uma coisa diferente que não está sendo implantada ainda no Brasil, mas que você já pode demonstrar uma visão além daquela caixa que a gente está habituado ou do que a empresa vive. É mostrar uma proposta diferente. Dentro da indústria do açúcar, no mundo, qual é a outra empresa que não atua diretamente no Brasil, mas o que esses caras estão fazendo lá fora? Beleza? Distribuição de produtos, por exemplo, a China. Distribuição de produtos na China é absurdo. Os caras exportam para o mundo inteiro. O que esses caras estão fazendo de novidade? Estão entendendo como vocês têm que expandir a cabeça de vocês antes de entrar numa dinâmica? Porque aí vocês já entram de sola, vocês já passam à frente de todo mundo que está ali dentro. Porque o cara chega e fala assim, vou dar uma lidinha no site da Raizen, vou ver o que eles falam, o que é mobilidade urbana para eles e tá bom. Pô, não, esse cara vai cair, esse cara vai ser eliminado, eu te garanto isso. Você tem que ler mais sobre a empresa, mais sobre os concorrentes e mais sobre o mercado, o que o mercado está fazendo. Aí você vai ter uma visão global, vai poder mostrar um conhecimento muito maior e se for questionado, você tem soluções que ninguém vai ter. Beleza? A não ser que outros caras que estejam participando também sejam meus alunos. Tranquilo? Então vamos embora. Espero que vocês tenham anotado, tá? E aí o que eles pedem? Eles falam assim, ó, você terá 2 minutos durante a dinâmica para falar, para contar
Qual o projeto que você pensou dentro do tema? Aqueles 4. E por que você escolheu aquilo? Você pode justificar. Teve uma aluna minha que justificou, se eu não me engano foi até a Letícia, ela justificou da seguinte maneira. Ela falou assim, pô, eu escolhi esse tema porque ele é o mais inovador dentro do mercado global. Tá entendendo? Como ela chegou e falou assim, cara, olha só, eu não pesquisei só aqui no nosso centro, não. Eu fui pesquisar no mundo. E eu vi que isso estava acontecendo, estava melhor. Se eu não me engano foi mobilidade urbana que ela escolheu. Ela falou, cara, está acontecendo em outros países coisas que a gente pode trazer para o Brasil dentro de mobilidade urbana e que estejam ligados diretamente com o negócio da Raizen, é óbvio, né? A gente não vai falar de uma coisa completamente diferente. Tranquilo? Segundo ponto, por qual motivo a Raizen deve escolher o seu projeto? Aí é que está a ligação. Você linka com os objetivos futuros da Raizen, né? Porque você leu lá no relatório, e você pega essa inovação e linka com isso. Tranquilo? E em quanto tempo ele será finalizado? Caraca, Márcio, ferrou, não sei, não tenho a menor ideia. Pô, tu pegou referência de onde? De algum outro país, né? Digamos, de uma outra empresa. Quanto tempo esses caras demoraram para implantar isso? Você vai trazer isso como base. E você vai falar, ó, a minha referência foi uma empresa na China que implantou isso em 2 anos, em 3 anos, em 6 meses. Porque eles agiram de determinada maneira. Então, isso é que é fundamental para você trazer o contexto, você mostra a tua referência, entendeu? E mostra de onde veio a tua pesquisa de maneira mais ampla. Aí você tem a resposta completa. E aí você se destaca. Porque você pensa fora da caixa. Porque, na verdade, vocês acham que tipo assim, eles vão utilizar esse projeto seu para fazer alguma coisa? De repente, sim. Mas o que eles querem entender em você é a tua capacidade de analítica, a tua capacidade de pesquisar, a tua capacidade de sair dessa tua zona de conforto, dessa tua pequena zona que você sempre olha aquele pontinho que está ali na frente, o que está escrito ali logo na capa do site. Você tem que imaginar, criar. Eles não precisam contratar mais pessoas que pensem iguais a ele. Estão entendendo? Esses pontos são fundamentais. Tranquilo? Seguindo. Agora a gente vai começar as perguntas. E antes de começar as perguntas de entrevista, eu queria que vocês me dissessem se tá ok, se tá bom, se eu tô correndo, se a explicação foi uma porcaria e vocês não entenderam nada. Me diz aqui que eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, se tá ok. Me pergunta aí. Fala aí enquanto o pessoal responde. A Bárbara falou, onde eu posso encontrar algum desses relatórios? Normalmente a empresa disponibiliza ou dados de pesquisa mais gerais publicados pelas mídias? Beleza, Bárbara, é o seguinte, as grandes empresas, assim, vou te falar que 90% delas disponibilizam isso. Geralmente é porque cada empresa mostra de uma maneira, mas dentro de institucional, quem somos nós, nosso futuro, saiba mais sobre nós, ali dentro tem os relatórios que eles fazem anualmente. Como eu falei, tem algumas que fazem por triênio. Mas as empresas disponibilizam isso, a maioria delas. Claro que você pode ler relatórios também do mercado. As empresas de capital aberto, elas são obrigadas, né, a ter relatório, mas se você quiser também olhar em relação ao mercado, é importante, porque empresas de capital aberto que colocam ação na bolsa, eles têm que mostrar o futuro, né, o que eles estão pensando para o futuro para os acionistas. Então ali tem toda a estratégia, né, que eles vão utilizar para chegar nos objetivos futuros, para convencer as pessoas de colocar dinheiro naquela empresa. Tranquilo? Vamos lá, qual a outra pergunta que você falou? A Gabriela perguntou como irei saber se a live será salva e se vão mandar algum aviso se a gente salvar. Ah, tá. Se eu salvar, eu vou mandar por e-mail para vocês. E aí eu disponibilizo o link no YouTube, no nosso canal. E quem ainda não se inscreveu, pode se inscrever, porque a gente está colocando vídeo, está colocando vários vídeos lá e coloca aulas também. Então o pessoal se inscreve lá que vai ser importante, tranquilo? Mas eu preciso editar esse vídeo antes, só para ficar melhor e mais dinâmico, beleza? Então vamos lá. Seguindo, o pessoal respondeu ok? Falou que tá ótimo o ritmo. Beleza, então tá bom. O pessoal falou que tá ótimo, então tá bom. Se vocês forem, não estiverem gostando, vocês coloquem aí também. Tranquilo? Vamos lá. Perguntas. O que acontece? No final dessas dinâmicas, o que eles estão fazendo? O
isso é mais uma forma de filtrar. Porque se a galera tiver muito igual, eles têm que fazer mais pontos para filtrar o pessoal. E aí, essas 3 perguntas que eu coloquei aqui, elas estão aparecendo com muita frequência. Então, eu preciso contar para vocês como vocês devem responder isso. Então, Jéssica, você que tinha perguntado lá na frente, anota aí com o maior cuidado. Vamos lá. Primeiro ponto. Conte uma situação em que você teve que trabalhar fora da tua área de atuação. Cara, olha isso. Você está lá esperando que o cara pergunte sobre coisas da tua área para você pegar, contar tuas experiências, tuas competências. Aí o cara fala assim, me conta uma situação que de repente você teve que trabalhar fora. Ou aí você pode falar assim, mas beleza, eu nunca trabalhei, nunca fiz projeto. Mas que você teve que aprender uma coisa nova. Cara, qual é a pergunta que ele quer fazer? Como é que você reagiu? Qual foi o teu comportamento, a tua atitude quando te tiraram da tua zona de conforto? A ideia é essa. Por quê? O que eles querem identificar? Primeiro, se você vai responder essa experiência por um viés bom ou ruim. Ruim é óbvio que você não vai responder. De jeito nenhum. Não é para você estar ali reclamando de ninguém, ou da vida, ou dos seus colegas. Bom, foi uma situação boa porque você teve um aprendizado, que é a última parte que a gente vai falar. Segundo, eles querem saber a tua capacidade de se adaptar a uma novidade, a te tirar da zona de conforto. Porque você trabalhando, você vai ser tirado da tua zona de conforto o tempo inteiro. Você realizar projetos diferentes, as coisas não acontecem sempre da maneira que a gente quer, sempre da maneira como planejado. Você tem que mostrar capacidade de adaptação. Segundo, teu comportamento e terceiro, a tua atitude. Esses são os pontos. E sempre contar um aprendizado. Então, deixa eu ilustrar um exemplo aqui. Até foi a Mariana que falou, se eu não me engano, foi a Mariana ou a Laura. Bom, beleza. Ela chegou e falou assim, eu era trainee e me chamaram para ser diretora de projetos. Tipo, ela era trainee, tinha acabado de entrar na empresa júnior, estava há pouco tempo, surgiu a vaga para diretora de projetos e beleza. Gostaram do trabalho que ela estava realizando e falaram, cara, vem ser responsável por todos os projetos aqui. E olha isso, ela teve que sair de uma área que ela estava trabalhando que não tinha a ver diretamente com projetos e teve que assumir aquele cargo. E aí o que aconteceu? O que ela falou lá no vídeo? Que ela utilizou aquilo, ela aproveitou aquilo para mostrar uma nova solução para chegar a um resultado ainda melhor. O que ela fez? Ela falou, cara, eu peguei e estava numa situação desconfortável para mim. Mas o que na verdade eu fiz de bom ali? É claro que no começo, de repente, ela teve uma dificuldade, ela precisou aprender com algumas pessoas, pode ser que ela tenha demorado um pouquinho a engatar, mas o que ela pensou? Como é que eu pego essa situação que não está favorável para o meu lado, porque eu estou agora com um caminhão de responsabilidade, e torno isso importante, torno isso uma coisa positiva para mim? Ela pegou e falou, cara, eu percebi que o pessoal não estava conseguindo entregar projeto. Era um número muito abaixo do que o pretendido. E isso estava prejudicando a imagem da empresa júnior. O que eu pensei? Vou estudar uma nova forma de gerenciar projeto, que era a metodologia Scrum, né, que ela citou. Eu vou implantar ali, vou convencer o pessoal de que isso pode nos ajudar. E aí, isso fez com que houvesse um resultado muito grande. E isso foi o aprendizado dela. Beleza? Ela pegou e mostrou que ela tinha uma capacidade de persuasão, uma capacidade de liderança e uma capacidade de colocar uma ação para resolver e causar um grande impacto. Então você pega e conta isso. Tranquilo? Sempre nessa estrutura. Você fala que foi uma oportunidade, na verdade, você foi tirado da sua zona de conforto. Pode parecer uma coisa ruim, mas você utilizou isso da melhor maneira possível para aprender alguma coisa. Tranquilo? Segunda pergunta. Conta uma situação em que um projeto que você trabalhava não deu certo. Isso também é muito complicado, porque as pessoas não sabem exatamente o que o recrutador quer, fica com medo de ficar falando algumas coisas que vão contra ela mesmo. E aí existe uns pontos importantes. Primeiro, você contextualiza, diz o que aconteceu e fala qual foi o resultado negativo. Por exemplo, no caso dela, ela podia contar, participava de uma equipe em que os projetos não conseguiam ser entregues conforme o volume recebido, conforme a demanda. Isso é um resultado negativo.
Só que aí o que o recrutador está esperando? Que você culpe alguém. Você fala, mas eu tinha uma equipe também que era relapsa, que tinham pessoas que não conseguiam trabalhar e entregar nos prazos. E aí o que você está fazendo nesse caso? Tirando a responsabilidade de você, e ninguém quer contratar alguém assim. As pessoas querem que você se responsabilize pelo que ocorreu. Entendeu? Não estou falando que é pegar todos os problemas e trazer para você. Mas você não culpa as outras pessoas. Você fala, eu participei de um projeto, que era da equipe, e a gente não conseguia chegar no resultado esperado. E aí qual foi o meu aprendizado nisso? Por que eu não conseguia chegar? Porque a gente não se organizou direito, porque a gente não priorizava as tarefas. E o que eu aprendi com isso? Que a gente deveria utilizar algumas ferramentas que nos ajudassem. Que eu deveria lidar melhor com as pessoas, que eu deveria organizar melhor o meu tempo, priorizar melhor as atividades, e é uma coisa que eu trago hoje, que eu já melhorei muito, que já me ajudou bastante em outros projetos ou na minha faculdade, e que foi um grande aprendizado para mim. Tá vendo como você contextualiza, você fala que realmente aconteceu uma coisa negativa, você não culpa ninguém e fala o quanto aquilo foi importante para você aprender alguma coisa. Bom. Terceiro, conta uma situação de confronto ou desentendimento. O que os caras querem com isso? Eles querem que você culpe o outro novamente. Que você tenha um comportamento explosivo. Eles querem ver se você tem algum comportamento que não condiz com os valores e a cultura daquela empresa. Tá entendendo? E aí o que você faz? Quando alguém traz alguma situação negativa para o seu lado, você afasta essa situação. E aí você fala, realmente aconteceu uma situação com um colega que trabalhou comigo na empresa júnior, ou num projeto de pesquisa, ou no meu estágio. Mas isso foi por conta de uma situação de trabalho XYZ, aí você pode contar, por uma determinada organização, em que nós dois tivemos culpa, mas isso foi importante para mim porque eu aprendi tal coisa. Eu aprendi a me organizar melhor, eu aprendi a conversar antes com os colegas ao invés de tomar uma atitude sem comunicar as outras pessoas da equipe. E isso foi importante para mim. Naquele momento pareceu uma coisa ruim, mas eu consegui enxergar depois, analisando com calma, o quanto aquilo foi importante, porque hoje eu não discuto mais com as pessoas, eu me comunico melhor, eu consigo planejar e organizar melhor as minhas atividades. Você está vendo como é que você pega um problema, uma coisa que era para você ficar falando mal de você, mostrar um comportamento negativo, você pega, afasta isso e inverte isso tudo a seu favor? Isso é fundamental para o cara entender como você já tem um pensamento mais profissional, um pensamento de grupo, um pensamento voltado a resolver coisas e não culpar pessoas pelos erros seus ou da equipe. Tranquilo? Beleza? Galera, seguinte, faz sentido isso tudo que eu estou contando para vocês?